Eu canso de ver nego falando assim, quando eu tiver uma máquina dessas, aí sim eu consigo fazer esse projeto. Antes disso, não dá não. Tem certeza? Tem certeza? Eu acho que eu vou te provar aqui hoje que dá. Boa noite, pessoal. Começando naquela apresentação de sempre. Para quem não me conhece, o meu nome é Gustavo Falcão, eu sou o fundador do canal Design Oficina. E outra, né? Só para lembrar e reafirmar, deixa logo aquele like aí nessa aula, nessa live, que vai dar uma força danada aqui pro canal e a gente vai continuar crescendo, continuar chegando a mais pessoas. Então, olha só, pessoal, a nossa aula de hoje é o seguinte, é como começar com as máquinas que você já possui em casa, né? Como é que você começa a fazer marcenaria com as máquinas que você já tem? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Com um pouco mais de detalhe, esse assunto que a gente vai trazer é a possibilidade de mais pessoas fazerem marcenaria, né? Quando a gente amplia isso, a gente dá mais possibilidades a outras pessoas fazerem, a mais pessoas fazerem. E elas se juntarem ao movimento Fui Eu Que Fiz. Tá? Elas fazerem parte desse nosso movimento de marcenaria. E isso é muito positivo. Tá? O que mais? A gente também vai apresentar aqui para você uma possibilidade, ou várias possibilidades, de você fazer muito com pouco. Tá certo? Quer dizer, você vai fazer projetos bacanas, com poucos recursos, mas com muita informação e técnicas aplicadas. Ou seja, para você que acha que para fazer um projeto legal, né, fazer projetos interessantes, você precisa ter muito recurso, muita máquina, muita ferramenta, não é bem assim. Tá? Muitas vezes, com informação e técnica, você consegue fazer com que você tenha aí. E é esse o objetivo da aula de hoje. Tá bom? É trazer esse tipo de esclarecimento para você. Beleza, e o que exatamente não é essa aula, né? Para as pessoas que pensam dessa forma, a gente já tem que esclarecer logo de início. Eu não vou te apresentar nenhuma fórmula mágica aqui, tá? A aula de hoje não é mágica, você vai ter que ter algum equipamento. Alguma coisa você vai ter que ter para você começar. A gente não consegue cortar e furar madeira com a mão, né? Não é verdade? Então alguma coisa você vai ter que ter, não tem jeito, beleza? Mas o objetivo tanto dessa aula quanto o meu objetivo de forma geral, sempre é aqui no canal, é conseguir com que mais pessoas façam marcenaria, pra gente ter, sabe, uma força grande nisso. Vamos lá, tô no porquê. Por que eu trago esse tipo de coisa, né? Por que eu acho que isso é tão legal pra gente trocar essa ideia aqui? Bom, primeira coisa, eu quero te provar que dá pra fazer marcenaria sem gastar uma fortuna com equipamentos, tá? Eu já venho falando isso aqui no canal há um tempo, mas hoje a gente vai dar uma abraçada nessa questão. E aquela coisa de, quanto menores as barreiras de entrada, mais pessoas conseguem começar aquele ofício. O que é barreira de entrada? Barreira de entrada é um negócio que a gente precisa vencer para começar a fazer alguma coisa. Ou seja, é muito caro, é muito difícil de fazer, sei lá, é longe, é penoso, tem que, enfim, pensa em qualquer coisa que você tiver que fazer, as barreiras de entrada podem ser grandes ou pequenas. Quando a gente traz esse tipo de conteúdo, a gente diminui a barreira de entrada, ou seja, a gente chega aí para vocês e fala, você sabia que dá para fazer marcenaria com pouca coisa, com pouca ferramenta? Eu não vou mentir para você, é claro que quanto mais coisa você tem, mais possibilidades você tende a ter. Não é que você tem exatamente, porque não adianta você ter um monte de coisa e não conhecer as máquinas, tá? Então, o conhecimento, a informação sempre anda do lado do recurso, tá? Não esquece disso. Então, quando a gente diminui as barreiras de entrada, a gente faz com que mais pessoas consigam começar esse ofício, começar a marcenaria. E quanto mais pessoas fazendo, melhores e maiores são as trocas de informação e de experiência, certo? O que eu quero dizer com isso? A gente vai fortalecer o nosso movimento Fui Eu Que Fiz. Então, se a gente tem muita gente fazendo marcenaria, chega um problema, vai chegar um problema para todo mundo. Claro que não é o mesmo problema, mas diferentes tipos de problema vão chegar. E aí vai sempre uma pessoa, vamos supor, vai lá na comunidade e fala: aconteceu esse tipo de coisa aqui comigo. Eu resolvi dessa forma. Aconteceu com mais alguma pessoa? E aí vai o outro fulano lá, cara, isso aconteceu comigo. Eu não resolvi assim não, eu pensei de outro jeito. Imagina quantas possibilidades de resolver o mesmo problema tem quando você tem muita gente fazendo. É aquela velha questão. Duas cabeças pensam melhor que uma. É ou não é verdade? Então, se a gente tem um problema e tem várias cabeças pensando naquele problema, a chance de sair muita coisa boa é muito legal. É muito interessante. Então, quanto menor a barreira de entrada, mais gente está fazendo, mais vai fortalecer o movimento Fui Eu Que Fiz. E, cara, todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, a gente só ganha com isso, tá? A gente vira uma comunidade cada vez mais forte, mais concisa.
Beleza, então algumas inseguranças que podem surgir nesse momento. A gente sempre traz um pouco disso daqui porque é comum, né? Em todo tema que a gente traz acaba surgindo alguma insegurança. Eu canso de ver nego falando assim, quando eu tiver uma máquina dessas, aí sim eu consigo fazer esse projeto. Antes disso não dá não. Tem certeza? Tem certeza? Eu acho que eu vou te provar aqui hoje que dá. É lógico, como eu já falei, né? Você vai ter que ter acesso a mais informação, a técnicas, você vai ter que treinar, aplicar, mas é a ampliação das possibilidades. Dá para fazer, tá? É isso que a gente está dizendo. O que adianta eu comprar uma máquina se eu preciso ter várias máquinas para fazer qualquer coisa que seja, né? Fazer uma peça eu vou precisar, uma furadeira não vai cortar, uma serra tico-tico não vai furar. Então o que adianta comprar uma máquina? Calma. Eu já mostrei projeto aqui no canal que eu fiz simplesmente com uma furadeira e um arco serra. Cara, o arco serra é uma ferramenta manual de, sei lá, nem sei quanto é que tá custando hoje, 20 reais, 20, 30 reais. Hoje tá tudo mais caro, né? Mas na minha época ali, que a gente comprava tudo por 10, 15 reais, um arco serra ficava ali até 20 reais, sei lá, deve estar quase o dobro hoje. Mas é uma ferramenta, é barata, não é máquina, enfim. E você consegue fazer assim. Eu já fiz projeto assim, projeto simples, mas muito maneiro. Tá muito bacaninha, mas que ele tem um apelo de venda muito bom, né? Na época que eu tinha minha marca de produtos, eu fazia esse projeto, né? Que é uma plaquinha de café, e eu vendia pra caramba, né? É claro que eu não fazia com arco serra. Eu mostrei aqui no canal que é possível fazer com arco serra. E o acabamento fica ótimo, hein? Acabamento, esquadro, tudo isso, tá? A gente já vai destrinchar melhor um pouquinho esses pontos, tá? Então, qualquer insegurança que surgir, pensa duas vezes, pensa se isso não é uma barreira que você está se impondo, tá? Então falamos um pouco das inseguranças, agora eu também gosto muito de falar do jeito errado de fazer. Por quê? Cara, muita gente já começou a fazer marcenaria. E tem muita gente que a gente começa fazendo com certos vícios, acaba, enfim, encarando aquele negócio de um jeito errado. Então eu gosto de puxar aqui algumas coisas para você sair desse caminho e voltar para o caminho do fui eu que fiz. Beleza? Vamos lá, nem tentar começar achando que não tem equipamento suficiente. Pessoal, vários e vários temas que eu trago aqui pra gente falar a respeito, esse é um dos problemas centrais, é você ficar arrumando desculpa para não começar. Até botei aqui, ó, para de arrumar desculpa. Beleza? Eu sei que cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma vida diferente uma do outro, e isso é normal, mas assim, tenta parar de ficar botando empecilho no teu caminho, porque como eu falei, dá para fazer muito com pouco, né? Você não precisa esperar os teus primeiros projetos, né? Você não tem quase nada que saiam projetos perfeitos. Não é isso, tá? Você tem que gerenciar suas expectativas quanto a isso. Mas você não começar pensando que, não, primeiro eu preciso comprar isso, primeiro eu preciso comprar aquilo. Sai dessa, tá? Começa fazendo teus projetos, tá? Quando a gente começar a falar um pouquinho mais de máquina aqui, eu vou te falar como eu acho, né? Como aconteceu comigo, como eu acho que geralmente acontece com as pessoas na questão de adquirir equipamentos, ou seja, na questão de comprar máquinas. Geralmente eu acho que rola uma sequência assim, a gente vai começando a fazer e vai comprando uma, aí faz um pouquinho mais e compra outra e toma gosto e quer fazer, quer ampliar e vai comprando mais. Então, cara, vamos lá, não fica arrumando esse tipo de desculpa, tá? Tem uma serrinha aí, tem uma furadeira, talvez até uma tico-tico, cai pra dentro, beleza? Outra coisa que eu vejo acontecendo também, que nem é muito comum, mas talvez você se identifique, é o seguinte, abandonar equipamentos antigos. Eventualmente, tem, sei lá, aquela furadeira velha jogada ali no canto, tem uma serra tico-tico antiga que você não dá nada por ela. Enfim, uma máquina que alguém da tua família comprou e tá no fundo do armário e você nem leva fé nela. Dá uma freada. Pega a máquina, tá? Se for antiga mesmo, melhor ainda, porque as coisas tinham muito mais qualidade. Beleza? Agora, se for uma coisa nova que, sei lá, é uma máquina de baixíssima qualidade, talvez você sabe que é baixa qualidade, que não é uma marca legal, vamos lá, pega essa máquina e tenta fazer uma manutenção. Se não valer a pena você mandar para alguém fazer a manutenção, entra no YouTube, pesquisa alguns vídeos. E, cara, a manutenção de uma máquina, ela passa por algumas questões, às vezes, simples. Eu até listei aqui, ó, parte elétrica, dá uma olhadinha nos fios, ver se tem alguma coisa solta, né? O fio que deveria estar soldado ali tá solto. Também o carvão do motor da máquina é um negócio que desgasta. É um negócio super simples, uma melequinha assim com uma molinha. Você troca aquilo, tá nova, teu motor tá funcionando de novo. Lubrifica a tua máquina, né? Dá uma olhada nos rolamentos e nas buchas. Às vezes a furadeira, por exemplo, tá com um mandril muito frouxo, aí você troca o rolamento, troca a bucha ali dentro e ela fica firmezinha de novo. Então, não dispensa os equipamentos que estão parados aí na sua casa. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, abre ele aí e, cara, cai pra dentro pra tu fazer uma manutenção. Às vezes é mais simples do que parece, beleza? Depois de fazer a manutenção, compra uma ferramenta nova, ou seja, tem uma furadeira velha, só tem broca velha, compra broca nova. E isso vai fazer toda a diferença na usinagem, tá?
Tem uma serra tico-tico, velho, compra compra a lâmina de serra nova, que vai fazer diferença no acabamento, no corte e tudo mais. Beleza? E mãos à obra, cara, não perde tempo não. Outra coisa também, jeito errado de encarar, né, que eu até botei aqui meio de brincadeira, meio não, né? Às vezes as pessoas esquecem a fama que nós brasileiros temos. Cara, a gente é rei na arte do improviso. Tá? Aquele belo jeitinho brasileiro, só que pro lado do bem, né? A gente sabe que o jeitinho brasileiro tem às vezes uma má fama. É o jeitinho brasileiro quando a gente tá falando de improviso para resolver um problema, tá? Pra gente seguir em frente. Quantas vezes você já não viu, principalmente em, sei lá, vídeo do WhatsApp, vídeo do YouTube, que vem esse negócio assim, ó, agora a NASA vem. É ou não é, cara? Quantas vezes você já viu isso? Outro dia eu abri um vídeo de um brasileiro, aliás, muita gente conhece esse caso, o cara que fez um carro movido a água. É muito louco, né? Enfim, a gente é bom nisso, cara. Então não se esquece disso, tá? A gente não desiste nunca. A gente é brabo na arte do improviso. Seguindo aqui um pouquinho, vamos agora vamos falar do jeito certo de encarar esse assunto que a gente está trazendo. E como sempre, eu gosto aqui de dividir em algumas partes. Antes de mais nada, o que eu quero que vocês entendam? As máquinas que eu estou considerando. Por quê? A gente está falando de como começar com as máquinas que você possui em casa. Só que, né, nem todo mundo tem as mesmas máquinas. De repente, você que está me ouvindo aí do Rio tem uma furadeira e uma tico-tico. Você que está me ouvindo de BH aí já tem uma lixadeira ou não tem uma tico-tico. Enfim, cada um vai ter uma máquina diferente, por mais que eu acho que geralmente rola uma sequência na hora de comprar. Não é uma regra, mas as máquinas que eu estou considerando. Furadeira ou furadeira parafusadeira, tá? Serra tico-tico e uma lixadeira orbital. A tupi laminadora, eu não estou considerando ela de uma forma geral. Eu botei ela aqui porque eu vou citar ela para resolver alguns problemas, porque é bem legal mesmo na hora de dar um acabamento e tal. Mas, de forma geral, eu estou considerando as máquinas mais básicas, tá? Uma estrutura realmente mínima, que seria uma máquina para furar, uma máquina para cortar e uma máquina para lixar, tá bom? A tupi, ela faz um monte de coisa, faz furo, corte, rebaixo, mas eu não acho que é para um momento inicial. Acho que tem gente que não tem tupia, e eu quero considerar isso. Mas também, como eu falei, vou trazer ela aqui de vez em quando, porque é uma máquina que faz a diferença, tá? Mas você não precisa dela. Lembrando daquele projeto da placa de café, né? Que eu fiz simplesmente com uma furadeira de máquina, não tinha mais nada. Beleza, agora que eu quero que você pense. O que você mais faz em um projeto? O que você mais faz num projeto de marcenaria? Sabe o que é? Usinagem. Quem sabe o que é usinagem? Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho aqui, ó. O que é uma usinagem? É o desgaste mecânico que visa dar forma a uma peça. Então pensa bem. Sempre quando a gente pega uma peça, né, viu aqui que ela não está especificando material, né? Então, usinagem pode ser em metal, pode ser em madeira, pode ser em plástico, pode ser em um monte de coisa. Mas a gente está falando de madeira, vamos lá. Imagina essa palavra, desgaste. Desgastar a peça. Quando a gente desgasta alguma coisa, a gente está gerando algum resíduo. Então, é isso que você vai botar na tua cabeça. Por exemplo, quando você tem uma peça de 2 metros. 1 metro para um lado e quase 1 metro para o outro que você vai cortar. Por que quase 1 metro para o outro? Porque no momento que você vai cortar ali no meio, se você estiver cortando com uma serra circular, você vai perder 3 milímetros que a serra vai desgastar. Se você estiver cortando com uma serra tico-tico, você vai perder 1 milímetro que a serra vai desgastar. Então, é um desgaste que você faz para dar forma na peça. Pô, Gustavo, mas que forma que está dando? A forma é você pegar uma peça e dividir em duas. Entendeu? Você gerou 2 formas diferentes. Então, as usinagens, elas vão ser sempre que ocorre um desgaste mecânico numa peça, com função, né, com o objetivo de dar forma. Dar forma pode ser tudo isso que eu estou te falando, tá? Qualquer coisa que modifica aquela peça está dando uma forma para a peça. Beleza? Então, põe isso na tua cabeça. Sempre que tiver um resíduo, é usinagem. E eu já vou te trazer um exemplo aqui bem rapidinho, que não é uma usinagem, tá? Enfim, acho que a gente até pode encaixar na marcenaria. Imagina que você tem aí, vamos botar aqui sabe fórmica? Tem uma coisa que é similar à fórmica que se chama PET, hoje em dia, que é uma fórmica só que é de plástico. É muito, muito mais fácil de trabalhar. Não protege tão bem, mas é muito mais fácil de trabalhar. Como, por exemplo, você consegue cortar com estilete. É isso que eu quero que você pense, tá? Imagina você cortando essa PET, que é uma folhinha fininha de plástico, né? De PET, de um polímero. Você pega, bota uma régua e corta, divide essas 2 partes no meio. Você gerou algum resíduo? Não, né? Você simplesmente dividiu, cortando, mas dividiu. Então, esse tipo de corte com estilete não é uma usinagem, tá? Você simplesmente está separando as 2 peças, beleza? Vamos voltar aqui então. Agora que a gente já entendeu o que é uma usinagem, vamos ver quais são as possíveis usinagens que a gente pode fazer numa peça de marcenaria, né? O que a gente chama de interferência na peça. Vamos lá. Corte, furo,
rebaixo, lixamento e desbaste. O ajuste está aqui, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do ajuste, por que ele está entre colchetes. O ajuste ele não é exatamente uma usinagem. Eu botei ele aqui porque ele vai ser como se fosse mais um tipo de processo e quando a gente tem poucas máquinas, a gente tem que recorrer a ajustes para ter precisão, enfim, para ter acabamento, para ter todas aquelas coisas que a gente teria se a gente tivesse máquinas mais avançadinhas, digamos assim, né? Então, eu botei o ajuste aqui entre colchetes, ele não é uma usinagem, mas ele é uma possibilidade. Deixa eu só tentar esclarecer melhor. A gente pode fazer um ajuste através de um lixamento. A gente pode fazer um ajuste através de um rebaixo. A gente pode fazer um ajuste através de um corte, etc, etc. Tá bom? E o desbaste, para quem já está acostumado a assistir algumas aulas aqui do canal, sabe que o desbaste ele nem sempre vem em todo tipo de projeto, né? Muitas vezes o desbaste ele é usado para preparar uma peça, né? Vamos supor, você compra a peça bruta, você desbasta aquela face para tirar a face bruta, deixar a face lisinha, bonitinha e para botar a peça em 90 graus. Então, geralmente a gente usa uma desempenadeira, né? Uma plana desempenadeira ou então um desengrosso, e aí desbasta aquela peça, prepara ela para a gente começar o nosso projeto. Então, por isso que esse cara está entre parênteses. E nem sempre a gente vai fazer isso. Muitas vezes a gente já compra a peça na madeireira pronta, o que é o ideal dos mundos, né? Nem todos nós temos um desengrosso, uma plana, desempenadeira para ficar ajeitando peça. Beleza? Ok, então vamos lá. Corte, furo, rebaixo, lixamento. São os principais. Tem o desbaste também e o ajuste vai ser um agregado nesse momento que a gente está falando de poucos recursos. Beleza? Agora que você já sabe o que você mais faz num projeto, o que você faz, a coisa principal, você usina a peça, né? Assim que você vai dar formato nas suas peças. Assim que você vai cortar as peças, furar, rebaixar e tudo mais. Então, usinou. Beleza, agora você já sabe o que é, você já sabe quais são as possíveis usinagens. Agora a gente vai para os pontos chaves dessas usinagens, tá? O que você precisa se preocupar em cada uma dessas usinagens para você ter aquele resultado bom que eu estou te prometendo aqui, tá? O que você vai precisar se preocupar para ter um bom resultado fazendo com poucos recursos? Vamos lá, vamos puxar aqui de novo as nossas usinagens. Passando aqui rapidinho, antes da gente ver as preocupações, vamos entender aqui, ó. Rapidinho, né? Só passar de uma forma rápida, porque eu imagino que vocês saibam o que é isso. Quando a gente corta uma peça, a gente está dividindo uma peça em duas ou mais partes. Então, toda vez que a gente corta, a gente está dividindo a peça. A gente faz o corte com esse objetivo, muitas vezes, para chegar no tamanho certo da peça que a gente quer. O que é um furo exatamente? É sempre quando você faz uma usinagem em uma peça que ela atravessa a espessura, digamos assim, da peça. De forma geral, né? Para a gente entender, ó. Plaquinha, deixa eu tentar pegar uma plaquinha de alguma coisa aqui, ó. Ó, peguei esse celularzinho aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é uma peça de madeira. Então, quando a gente atravessa a espessura, tá, de um lado para o outro, a gente está fazendo um furo. E esse furo, geralmente, a gente está acostumado a fazer com uma broca, então ele sai redondo. Mas o furo também pode ser quadrado, ele pode ser em forma de coração, de triângulo, desde que você esteja fazendo uma usinagem no meio da peça, né, de forma geral, no meio da peça e atravessando para o outro lado, beleza? E o rebaixo? O que seria um rebaixo? Na verdade, é legal explicar o furo antes, porque o rebaixo é todo furo que não ultrapassa para o outro lado. Então, digamos que essa madeirinha aqui tem 10 milímetros de espessura. Se eu furo rebaixando, né? Se eu furo com profundidade de 5 milímetros, eu não chego até o outro lado, eu estou rebaixando. Não importa se é redondo, quadrado, forma de coração ou triangular, tá bom? Beleza, e o lixamento. O lixamento, o que é o lixamento? O lixamento são arranhões. Você sabia disso? Quando a gente lixa, a gente está arranhando uma peça. Geralmente a gente faz esse tipo de lixamento para chegar naquela face mais lisinha possível, porque a gente começa num arranhão gigante, né, um arranhão grosseiro, lixa 50 e tal, para desbastar, vai diminuindo, chega na 100, 120, já com o objetivo de dar um acabamento, deixar mais lisinho, 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 e aí a gente consegue aquela peça mais lisa possível, né, que a gente consegue passar a mão, fica gostosinho. Então, lixamento seria isso, e o desbaste, eu diria que é quando a gente diminui a espessura de uma peça, mas eu gosto de encarar o desbaste como se você estivesse pegando, por exemplo, ó, você está desbastando essa face aqui da madeira. Você está desbastando toda a face. Porque eu entendo que se você desbasta só uma partezinha, por exemplo, você desbastou só uma parte do meio. Você não desbastou, você fez um rebaixo. Na verdade, o desbaste é uma palavra generalizada, né? A gente pode até encarar um rebaixo como um desbaste também. Mas não vamos confundir as coisas, não. Vamos entender que o desbaste é quando a gente tira a espessura completa da peça. Beleza?
Bom, como eu já falei, o ajuste não é exatamente uma usinagem. O ajuste pode ser feito de várias formas possíveis. É para você fazer, digamos que um ajuste fino, tá? A gente pode encarar aqui. Então, ó, vamos entender o que a gente precisa se preocupar na hora de fazer cada uma dessas usinagens. Quando a gente faz um corte, o que a gente tem que se preocupar? Duas coisas principais. Com a angulação desse corte, ou seja, se o corte está retinho, tá? E não é só retinho, retinho assim não. É retinho em dois eixos diferentes. E outra coisa é o acabamento, tá? Eu acho que alguns de vocês já podem ter ouvido falar, eu não gosto de usar serrote. Serrote manual, tá? Serrote não é serrote japonês, não. É serrote daqueles antigos, com dentão grande, que não tem muito travamento, os dentes não são muito afiados. Eu não gosto, na verdade não uso. Por que eu não uso? Porque por mais que eu faça um corte retinho, aquele acabamento vai estar tão ruim, que eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer algum outro ajuste muito grande para chegar no acabamento que eu quero. E aí o que seria esse ajuste muito grande? Pô, eu vou ter que comer 1 ou 2 milímetros ali de peça. E não adianta cortar reto. Se o acabamento é muito prejudicado, praticamente não adianta você cortar reto, porque você vai ter que fazer um ajuste tão grande que arrisca de você inclinar, entendeu? Tá a angulação certa, arrisca de você inclinar aquela angulação fazendo o acabamento direitinho. Então, muitas vezes quando a gente corta, por exemplo, com serrote, ou às vezes com uma tico-tico mesmo, a tico-tico não dá o melhor acabamento do mundo, não. A gente tem que vir com uma lixa fazendo acabamento, pode até fazer com uma tupia, enfim. Já vamos destrinchar um pouco melhor as soluções, tá? Mas eu só quero que você entenda o que você precisa se preocupar. Vamos vir aqui nesse eixo, ó. Imagina que a gente tem uma ripa de madeira ao longo do eixo X, tá? Ela tá apoiada assim, ó, ao longo do eixo X, beleza? Então, você precisa se preocupar com os outros dois eixos na hora de angulação. Quer dizer, você precisa se preocupar em não angular no eixo tanto Z quanto Y. Vamos lá, vamos entender, ó. Pedaço de madeira apoiado no eixo Z, no eixo X. Tem aqui a sua serra cortando, né? Retinho. Primeiro tipo de preocupação que você vai ter que ter é com essa angulação aqui, ó. Tá bom? Se você está angulando a sua serra, né? Se você está angulando ela sem querer, tá? E aí, esse eixo aqui seria o Z. Beleza. Não posso angular no eixo Z, tem que manter ele retinho ali, ó. Tá vendo a seta retinha? Tem que manter ele no eixo, no plano Z. Senão, se você sair, já está angulando. Beleza. Então, você pode angular assim, sem querer. E você pode também, mesmo fazendo o esquadro, a marcação com o esquadro, você pode vir angular assim, ó. Tá? E aí já vai para o eixo Y, tá? São dois tipos de angulação diferentes. Essa aqui, se você marcar com o esquadro errado ou o esquadro estiver ruim, você pode fazer. E essa daqui, que você faz se você não estiver prestando atenção no seu movimento, tá? Então, são dois tipos de eixos diferentes para você se preocupar nesse momento, na hora de você cortar, tá? Beleza, então, lembrando, acabamento do corte e angulação do corte, né? Esse corte está no esquadro, mesmo que se for um corte angulado, ele está no ângulo certo, ele está inclinando, mesmo que esteja nesse ângulo certo, está inclinando nesse ângulo. Então, preocupações nesse momento. Furação, angulação e acabamento. Bom, na questão do furo, você precisa manter aqui, ó, o eixo Z, tá? Ó, tem aqui nosso pino, não tem? Vamos lá, canetinha aqui, ó. Tem o nosso pino, que seria a broca. Vamos lá, tentar deixar ela reta aqui, ó. Qualquer lado que você inclinar, você já vai estar saindo do eixo Z. Seja para frente, para o lado, para trás, e o teu furo vai sair assim, ó. Beleza? Vai sair errado. É uma preocupação que a gente tem que ter. E o acabamento? Como assim tem que ter acabamento dentro do furo? Não. Tem que ter um acabamento na entrada e na saída do furo, tá? É muito comum o acabamento ficar ruim na saída do furo. Por quê? A gente começa a furar um pedaço de madeira e a gente não apoia esse pedaço de madeira embaixo, tá? A gente não apoia em outra madeira. Quando a gente não apoia, quando está no finalzinho do furo, a madeira vai ficando mais frágil e a força que você está fazendo acaba quebrando esse final da madeira. Em vez de cortar, ele quebra. Então, o acabamento fica ruim. E no início é a mesma coisa. Se você não tiver uma broca afiada, se você não, né, fizer um furo direitinho ali, você pode também escorregar com a broca e a broca acabar danificando e sair um acabamento ruim. Então, é um detalhe menor do que o acabamento do corte. O acabamento do corte é imprescindível, porque aquela face vai ficar exposta, ela tem que estar bonitinha, certinha. Mas o acabamento do furo também é muito importante. Às vezes você prejudica muito, até perde uma peça, porque o acabamento de saída ficou horrível, porque o acabamento de entrada não ficou bom, ficou, enfim, craquelado, machucado, tá? Então, angulação do eixo e acabamento. Vou ter que fazer um parênteses aqui. Eventualmente, essa angulação do furo vai estar um pouquinho inclinada, coisa que quase não vai fazer diferença para o seu projeto.
Muitas vezes a angulação do furo, essa coisa de o furo estar torto, faz muita diferença quando você quer fazer um projeto, por exemplo, de um jig, tá? De um jig para sua máquina, ou de uma máquina de madeira. Quando você quer fazer coisas que precisam de precisão. Eu lembro que tinha uma máquina que eu não desisti de fazer essa máquina não, mas eu já fiz pelo menos umas 2 ou 3 dela. E por eu não ter uma serra, uma furadeira de bancada com o eixo regulado, né? Ela nunca está perfeita no eixo Z, ela tem sempre uma inclinaçãozinha que eu não consigo tirar. Eu não conseguia fazer essa máquina, que é uma serra de fita. Serra de fita tem 2 volantes, assim, a gente chama de volantes, são 2 rodas. Elas têm um furo no centro e a fita passa ali em volta. Se esse furo não fica perfeito, o volante, ele pode ficar assim, ó, na hora de ele girar, sabe? Ele fica fora de balanço, ele pode ficar assim, ó. Enfim, não fica bom. Se aquele eixo não estiver perfeitamente bem furado no centro, ele não fica legal. Mas pro resto dos projetos, você não vai ter que ter essa rigidez tão grande assim. O que mais? Falamos do furo, agora vamos entrar na questão do rebaixo. Então, lembrando, essa coisa da angulação do furo, é legal você se atentar, mas se não estiver perfeito também, vai depender muito do projeto que você está fazendo, tá? Rebaixo. Apenas rebaixos simples, tipo meia madeira na ponta. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver até se eu consigo encontrar um meia madeira aqui para exemplificar para vocês, ó. Beleza, meia madeira na ponta. Esse tipo de rebaixo, tá? O que é isso aqui? A gente fez um rebaixo. Esse tipo de rebaixo dá para a gente fazer com, sei lá, poucas máquinas, não tendo, por exemplo, nem uma serra circular e nem uma tupia. Como é que a gente faz isso aqui? Com uma serra tico-tico? Não, a gente faz isso aí com uma serra manual, um serrote manual, né? Ou um serrote japonês, ou um serrote em costa, ou um arco-serra. Um arco-serra não é a melhor coisa do mundo, porque a lâmina dele é fininha e essa face que deveria ser bem reta aqui, muitas vezes você não consegue fazer tão reta. Mas eu vou confessar uma coisa com vocês, não é tão fácil de fazer essa face reta com outros serrotes também não, beleza? Então o que eu gosto de fazer é, corta um pouquinho afastado da linha, seja com arco-serra ou com outro, e depois vai tirando aquele resto ali no formão, ou vai tirando uma lixinha, beleza? Mas esse tipo de rebaixo aqui, que é um rebaixo muito simples, você consegue fazer com poucos recursos, tá? E, cara, isso aqui já amplia muito as suas possibilidades. Você faz a sua bancada aí de trabalho, tu faz um monte de coisa com isso daqui, cara, e deixa a infraestrutura muito mais rígida por causa do encaixe. É bacana, vale a pena também, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui não é tão fácil, tá? A gente teria que ter um pouquinho mais de recurso, ó, para fazer esse. Teria que ter, sei lá, um pouquinho mais de habilidade com formão. Enfim, talvez aí saber usar também uma grosa, mas dá para fazer também, dá para fazer também. Mas pensando em outros tipos de rebaixo, um rebaixo mais complexo, não vou entrar muito aqui a fundo. Mas rebaixos muito mais complexos do que isso é um pouco mais difícil, tá? Não é para você se sentir restrito com isso, mas é só para você entender o que, né? Você entender suas limitações também. Beleza, mas mesmo que você vá fazer um rebaixo desse daqui, ó, você precisa se preocupar em fazer um corte reto, né? Um corte com a angulação certa. Ou seja, se esse primeiro corte que sair torto para fora, para cá, para lá, não vai dar um encaixe bom. Você não vai ter um encaixe legal e você vai ter que ter um negócio certinho, beleza? Não adianta você fazer de qualquer maneira. Principalmente essas coisas que você vai unir 2 madeiras, se um dos ângulos tiver ruim, isso vai se propagar para o resto do projeto. Ah, Gustavo, mas não tem que ter um bom acabamento? Na maioria das vezes não. Porque veja bem, ó, olha a face que está sendo usinada aqui. Essa face vai ficar colada nessa outra face da outra madeira. Então, as faces usinadas, nos encaixes, geralmente elas somem. Elas ficam uma para dentro da outra. Não é uma regra, mas quase sempre sim. Tá bom? Então, a preocupação com o acabamento aqui não é muito latente. Beleza, então vamos agora entender na questão do lixamento. A gente vai precisar se preocupar com angulação, nesse caso? Não, né? Não é bem essa questão. O que a gente vai precisar se preocupar? O acabamento, logicamente, né? A gente tem, você sabe que a gente tem basicamente 2 tipos de lixamento. O lixamento por desbaste e o lixamento por acabamento. Então, é óbvio que no lixamento, uma parte principal seria o acabamento. Então, o nosso objetivo é conseguir faces lisas, entre um pouco mais aspas, né? Ou seja, sem marca de usinagem. Como assim sem marca de usinagem? Quando você termina um corte, seja na serra circular, seja na serra tico-tico, seja um corte à mão, a madeira, o pedaço de madeira que você cortou, ela vai ficar com marca de serra. Vai ficar com marca de serra. Cara, a única situação que ela não fica com marca de serra é quando você tem uma serra 100%, 110% regulada, uma serra nova e não tem nada fora do lugar. Aí provavelmente ela não vai fazer uma marca de serra na sua madeira, mas só nessa situação mesmo. Em outras situações todas você acaba fazendo uma marca
quando você corta a sua madeira. Principalmente quando você está cortando com tico-tico, quando você está cortando com, sei lá, um arco-serra, um serrote japonês, que é o que a gente está considerando aqui. Eu não estou considerando que você tem uma serra circular. Então, as marcas de corte vão surgir, ó, marca de serra. Outro tipo de marca também. Não é só marca de corte, é marca de lixamento. Por quê? A gente está falando em acabamento, né? A gente está visando o acabamento. Então, antes de fazer o acabamento, você vai ter que passar pelaquela coisa do desbaste. Ou seja, eu tenho minha face. Acabei de cortar aqui, a face está toda horrível. Eu tenho que lixar até essa face ficar lisa. Eu estou desbastando, eu estou lixando por desbaste. Depois que ela estiver lisa, e aí lá numa lixa 100 mais ou menos, aí eu vou aumentando a granulação da lixa, 180, 220, para ela ficar com um tato mais agradável, aí sim você já está indo para o acabamento. Só que antes do acabamento tem um desbaste, não tem jeito, beleza? Então a preocupação no caso do lixamento é o acabamento. Outra preocupação bem importante, que muita gente acaba não percebendo que isso acontece, é a questão de abaulamento e morses. O que seria isso? Os abaulamentos e morses é quando a gente começa a lixar com a lixadeira, por exemplo, a gente dá um certo mole e ela começa a tirar um pouco o formato daquela peça. Tá? Eu vou exemplificar nas soluções por que isso acontece. Tá? Eu vou dar as soluções e vou explicar por que isso acontece. Alguma vez que você for lixar a sua madeira, você fica lá com a lixadeira um tempo lixando, daqui a pouco quando você vê que o negócio está meio ondulado, tem uma morsa, tá meio arredondado a quina, tá meio um negócio que você não queria fazer, mas acabou acontecendo. Não é só frequente não, é praticamente certo de acontecer se você não tomar alguns cuidados. E na questão do desbaste, como eu falei, o desbaste ele vai vir somente na questão do lixamento. Por quê? Porque a gente está considerando aqui fazer muito com pouco. Ou seja, lembra das máquinas básicas, estrutura mínima? Eu não estou considerando que você tem uma plana desempenadeira em casa. Eu não estou considerando que você tem um desengrosso em casa. Também não estou considerando que você tem uma plana elétrica em casa. Então, não existe mais máquina para fazer o desbaste. Não tem máquina que faz desbaste, sabe? Máquina básica, eu até botei aqui. Não tem máquina básica que faz desbaste. Só essas. Ou então uma plana, que não é máquina, é ferramenta. Então, a gente está falando de máquina. Beleza, a questão do desbaste vai vir somente no lixamento. Então, a gente vai até desconsiderar, porque a gente já falou do lixamento aqui. E os ajustes, cara, você pode ter ajustes de diversas formas de fazer o ajuste, com diversas ferramentas ou máquinas diferentes. Eu gosto muito de usar tupia para fazer ajuste, mas já vou falar um pouco melhor disso. Então, mesma coisa, não adianta você fazer um ajuste e não se preocupar com a angulação, não se preocupar com o acabamento. Pelo contrário, o ajuste é a hora de você se preocupar com tudo. Você se preocupar com o resultado final. Né, como a gente já está falando, o que importa aqui principalmente na hora de você cortar, na hora de você rebaixar e tal? Angulação e acabamento. São as coisas mais importantes, né? Então é isso aí. Recapitulando, a gente viu que o que a gente mais faz na oficina são as usinagens, são as interferências sobre as madeiras. A gente entendeu o que é usinagens, a gente entendeu quais são as possíveis usinagens, então a gente já está sabendo o que a gente pode fazer ou não com a madeira. E agora você acabou de ver o que você precisa ficar atento quando você for fazer cada usinagem. Então, olho vivo nisso, observa isso e agora a gente vai entrar nas soluções para você entender como resolver cada um desses pontos, beleza? Da melhor forma possível. Seguindo para as soluções. Eu não sei se você lembra, mas os pontos que surgiram aqui foram basicamente angulação, acabamento e no lixamento surgiu o abaulamento, mas principalmente angulação e acabamento. Beleza, então vamos entender a solução para cada uma dessas questões. Bom, quando a gente está falando de angulação, vamos encarar a parte de corte, rebaixo e ajuste. Como é que a gente resolve essa questão na hora de fazer um corte? Porra, eu preciso cortar reto, eu preciso fazer um corte reto. Como é que você vai fazer? Qual é o seu melhor amigo nessa hora? Esquadro regulado. Pô, mas o que é um esquadro? Como assim um esquadro regulado? Esquadro não é esquadro? Não. E eu já falei várias vezes isso aqui no canal. Cara, eu tenho, acho que pelo menos uns 5 esquadros. E eu confio em meio. Não tô brincando. Tem um esquadro que eu só confio na parte de dentro dele. É normal o esquadro não estar no esquadro. Por isso que é uma ferramenta que vale a pena gastar um pouquinho mais de dinheiro, sabe? De verdade. Procura na internet, qualidade boa e tal, não sei o quê, porque... Cara, eu já comprei marcas legais de esquadro, eu já comprei esquadros super robustos e mesmo assim não tava no esquadro. É impressionante. Mas quando você tem um esquadro no esquadro, o que você vai fazer para se precaver, né, de ter um corte fora da angulação? Primeira coisa, você vai sempre marcar o teu corte. Por exemplo, vai fazer o corte no tico-tico? Faz a marcação com o esquadro. Se o teu esquadro estiver regulado, né? Eu vou falar rapidinho como você conferir se o seu esquadro está regulado. Mas com o esquadro regulado, você vai fazer a sua marcação. Na hora de usinar, você vai seguir ao
máximo aquela marcação, tá? Eu já dei vários macetes de como você fazer corte manual com arco serra, com serrote japonês, seguindo aquela angulação certinha, beleza? Não vou conseguir falar isso aqui agora, mas dá para você fazer. E na serra tico-tico também. A serra tico-tico, ela é um pouquinho mais teimosa, né? Você tem que ficar de olho na lâmina, né? Se a lâmina dela não está inclinando para lá ou para cá, assim, porque é muito comum a gente entrar e ela começar a inclinar sozinha. Tem que ficar de olho. Mas beleza, vamos lá. Com os seus quadros, você vai fazer a marcação da peça. Na hora de usinar, na hora de cortar, você vai fazer ou rebaixar, enfim, pode ser rebaixo também. Você pode não querer cortar, fazer um rebaixo ali. Do mesmo jeito, tu vai usar os quadros, tu vai fazer a marcação e tu vai fazer a usinagem. Beleza. Ficou certinha, perfeita a usinagem? Não sei, vamos conferir. Agora é hora de você pegar os quadros, colar ele na peça de novo e, porra, olha contra a luz, vê se está certinho, muda a posição, muda, para você entender se está nos quadros. Então os quadros vai vir em dois momentos. Primeiro para fazer a marcação e você seguir essa marcação. E depois para você conferir, tá? E, cara, é muito comum você mesmo fazendo a marcação não conseguir um resultado perfeito. Então, confere. E aí, estando fora no esquadro, a gente vai fazer ajustes, tá? Por isso que o ajuste está aí. O ajuste vai vir muito nessa hora que a gente está com máquinas básicas, tá? Que a gente tem alguma restrição nesse momento. Então, sempre conferindo no esquadro, beleza? Tá fora do esquadro, dá uma ajustada. Uma ajustada pode ser lixando, pode ser tupiando, pode ser fazendo algumas coisas diferentes. Então, fez a marcação, conferiu depois, se precisou, fez ali um ajustezinho e beleza. E na questão dos furos? Cara, o furo, para você fazer um furo reto, é bem mais fácil do que você fazer um corte reto. Por quê? É muito comum a gente fazer um gabarito simplérrimo para fazer furo reto. O que a gente faz? A gente pega qualquer quadrado de madeira que tenha duas faces a 90 graus. Se essas duas faces estão a 90 graus, o que você vai fazer? Esse quadradinho, imagina que ele seja, sei lá, baixinho, 4 centímetros. Você vai pegar isso aqui, apoia na sua peça de madeira. Quando você for furar, em vez de você furar a mão livre, podendo inclinar isso aqui, ó, você cola a sua broca no quadradinho, que está a 90 graus com a sua peça, e você faz o furo. Beleza? Você vai fazer um furo reto. É muito simples fazer isso aqui, tá? Todo mundo usa esse tipo de recurso. Você pode usar um quadrado assim para você encostar na lateral. Você pode fazer fazer um furo. Tem muita gente que usa, por exemplo, tem que fazer um furo numa peça à mão livre, vai na furadeira de bancada, fura a peça, porque tem uma furadeira regulada, e depois, dentro daquele furo, usa de gabarito. Eu não faço isso com minha furadeira não é regulada. Então, eu corto uma peça, confiro o esquadro da peça. Quando o esquadro está perfeito, eu sei que eu posso usar ela de gabarito para fazer a furação. Então, é assim que eu garanto, né, com que o meu furo fique mais reto possível. Um gabaritinho mega simples, beleza? A questão do corte é um pouquinho mais complicada. Faz o corte, confere, marca, confere, não deu, ajusta, é um pouquinho mais complicada, mas super possível de fazer. E utilizar ajustes. Então, nessa questão do corte, lembra que eu falei da tupia também? Agora é hora de falar um pouquinho melhor disso. Um tipo de ajuste que eu gosto muito de usar, e aí é tanto ajuste de acabamento, quanto você pode usar de ajuste de inclinação também, beleza? Que é o seguinte, vamos lá. Tem aqui minha peça de madeira, né? Eu preciso cortá-la com 50 centímetros total. Eu geralmente corto com 50,2 centímetros, ou seja, 502 milímetros. Em vez de só 500, ou direto com 500, eu corto ela um pouquinho maior. Corto um pouquinho maior. Por que eu corto maior? Porque eu sei que o meu corte pode estar fora da angulação e ele praticamente certo que vai estar sem acabamento que eu quero. Tá? Tô cortando com uma tico-tico, não vai dar o acabamento perfeito. Pode até ser que o acabamento fique ok, né? Com uma lâminazinha de serra nova, com uma máquina boa, pode ser que fique ok, mas perfeito não vai ficar não, beleza? Tá bom, então como é que a gente faria esse tipo de ajuste? Cortou 2 milímetros maior, você vai regular a sua tupia, né? Para você passar ela, pegou aqui seu pedaço de madeira, vai botar um batente aqui no lugar certo e vai passar a tupia aqui, fazendo o corte desses 2 milímetros. Por que você vai fazer isso? Porque o acabamento da tupia, sim, é um acabamento praticamente perfeito. Tá? Tanto a serra circular quanto a tupia laminadora, ou tupia de forma geral, elas têm um corte, a usinagem delas sai com um acabamento muito bom. Você não precisa fazer lixamento por desbaste depois. Você só precisa lixar por acabamento. Você só precisa fazer acabamento daquela face, porque já está muito boa. Tá? Só precisa fazer acabamento. Então essas duas máquinas proporcionam isso. Se você não tiver uma tupia, né, que não está na nossa lista, você pode fazer a mesma coisa com uma lixadeira. Corta 1 milímetro maior ou 2 e vem, cara, com uma lixadeira
não uma lixadeira, mas você já vai entender com o quê, mas um taquinho de madeira. Você vai fazendo aquele lixamento até chegar na linha. Por que com um taquinho de madeira? Porque com um taco de madeira você tem mais controle. Não só mais controle, mas também mais precisão. Vou te explicar um pouquinho melhor isso já, tá? Então cortar 1 ou 2 milímetros maior e ajustar. E eu botei aqui, ó, você pode ajustar com a tupia ou você pode ajustar com a lixadeira, tá? No topo eu não aconselho muito você fazer com a lixadeira. Eu acho melhor você fazer à mão mesmo. Beleza? Vamos então para a solução de acabamento. Ó, eu listei aqui as máquinas. Não que essas máquinas façam parte da nossa lista, né? A gente está entendendo que a gente tem essas máquinas. Não é isso. Aqui eu listei o que a gente geralmente faz, qual máquina a gente geralmente usa para ter um acabamento perfeito. Então, a primeira opção é a serra circular. Fez o corte, geralmente está no ângulo, está certinho, está bonito, e está bem acabado, beleza? Mas a gente não está considerando ela aqui na aula de hoje. Então, na tupia, que a gente está ou não está considerando, seria a segunda opção, fazendo exatamente isso que eu te falei. Primeiro você faz um corte um pouquinho maior, um corte bruto ali, 1 ou 2 milímetros maior. Depois você faz bota um batente na medida certa, passa a tupia e gasta aqueles 2 milímetros que você deixou de sobra. Aí você vai ter uma peça realmente com 50 centímetros em vez de 50,2 e vai ter um acabamento bonitinho, belezinha da tupia. Por que a segunda opção? Porque dá mais trabalho. Tem que fazer 2 processos para chegar no mesmo resultado. Deixa eu abrir aqui a serra circular. Ó, botei aqui, ó, não está na nossa lista, né? Mas ela é a primeira opção de corte para um bom acabamento. Então foi exatamente o que eu falei. E a tupia a gente vai usar para fazer esses ajustes finos no corte. Então, ela está meio que situada antes do lixamento. Se você tem uma tupia, em vez de você partir para um lixamento por desbaste, vou desbastar esse negócio aqui até chegar nos 2 milímetros que eu quero. Dê preferência para a tupia, porque você vai ter aquele topo, você vai ter uma tendência de ter um topo mais reto, muito mais reto do que se fosse lixando. Porque o lixamento não tem muito controle. A tupia, ela tem a base perpendicular ao eixo dela. Então, a base está apoiada, o eixo está aqui, ela vai cortar retinho. Tá bom? Então, a tupia ela fica meio que entre o corte e o lixamento. Tanto em prioridades, quanto na ordem aqui que você vai fazer mesmo, se você for usar a tupia. Primeiro você vai fazer o corte, depois você vai tupiar e por fim você vai partir para um lixamento. Já lembrando, se você tiver com um corte bem acabado ou pela tupia ou pela serra circular, o lixamento é por acabamento e não por desbaste. Você não vai ter que desbastar mais nada. E finalizando aqui na lixadeira. Bom, você vai fazer um lixamento por desbaste caso houver marcas de serra. Então, né, a gente está considerando aqui, digamos que você tenha... Aliás, vamos considerar que você não tenha nada. Tupia, serra circular, nada disso. Você só tem as máquinas que a gente falou de início. Você vai ter que fazer esse lixamento por desbaste para eliminar as marcas de serra até que ela faça ficar lisa. Ficou lisa, aí você vai começar um lixamento por acabamento. Beleza? Bom, então, na hora de fazer acabamento, a gente tem que levar em consideração essas máquinas, tá? Porque é o que... Enfim, você entendeu que é a ordem de melhor acabamento. Eventualmente você vai ter uma ou não. Então, como é que você soluciona com cada uma delas? Tá certo? E a questão do abaulamento. Solução para o abaulamento. Primeira coisa, lixar as faces da madeira de forma homogênea. O que seria isso? Não vai ficar só num ponto da madeira. Você vai passear com a lixadeira ao longo da peça toda, tá? Vai passeando, independente se você quer lixar por desbaste ou por acabamento. Ah, mas Gustavo, eu quero lixar por desbaste porque eu tenho uma peça de madeira que ela tá com uma marca só aqui nesse canto, então vou ter que ficar lixando nesse canto. Se você fizer isso, a sua peça vai ficar com morsa. A sua peça vai ficar afundada naquele ponto. Então, cara, lixamento homogêneo, passa na peça inteira. Se você tiver que desbastar a face da tua peça inteira, sei lá, 1 milímetro e pouco, porque tem uma marca, você vai ter que fazer isso. Não tem muito jeito, senão você vai ficar com a peça torta. Então, não tentar tirar marcas grandes lixando somente naquele ponto, que eu acabei de falar. Se você tem uma marca na tua peça, se você ficar lixando ali, eu tenho certeza absoluta que quando você tirar aquela marca, vai ter uma morsa assim, ó. Tem um buraco naquele lugar, tá? Então, cara, tenha paciência, lixa a peça toda, tá? E bota uma musiquinha no teu ouvido, vai lixando com calma aí, porque se você ficar só naquele ponto, você vai criar esse tipo de abaulamento. Não tem muito jeito. E esse ponto aqui que eu estava falando, né? A preocupação com o topo da peça. Por que rola essa preocupação? Ó, o que eu estou te indicando aqui? Ó? Lixar topo com base rígida, ou seja, sem EVA. Vamos lá, o que tem na base da lixadeira orbital? O que tem na base da lixadeira orbital? Tem uma chapoca de EVA, né? Para quê? Para ela
sei lá, deixar mais macio o contato da máquina com a peça. Beleza, isso é legal. Algumas vezes, quando você lixa uma face grande, isso é maravilhoso, flui bem, o lixamento é mais rápido. Agora, quando você está lixando um topo, o que acontece quando você tem um EVA aqui num topo? A máquina, que é geralmente maior que o topo, ela vai fazer assim, ó. Tá? Esse EVA, que ele é fofinho, quando você apoiar, ele faz isso aqui, ó. E aí, quando você termina de lixar esse topo, ele está arredondado. O teu topo já não é mais um topo reto, ele é um topo abaulado, tá certo? Então, ó, não, cara, eu lixo também, eventualmente eu lixo um topo com a lixadeira orbital, porque a gente tem preguiça mesmo, tá? Mas o que é o certo para você ter uma face perfeita, desculpa, um topo perfeito? Pega um taquinho de madeira, sem EVA, face dura, rígida, envolve com uma lixa e ó, vai no talento, olha para cá, olha para lá. Se tiver uma marcação antes, melhor ainda, vê se está seguindo a marcação, vê se está inclinando, vai medindo com o esquadro e ó, no talentinho pro seu topo ficar bacana, pro seu topo ficar retinho, entendeu? Para ele não ficar com esse abaloado, que cara, esse abaloado deixa uma cara de projeto amador, muitas vezes, sabe? Às vezes eu me arrependo de não fazer o certo, mas enfim, depende, cada projeto é um projeto, né? Quando um projeto não é pra mim, eu faço da forma certa, né? Quando é pra mim, às vezes é pra improvisado, é meio de preguiça, às vezes eu acabo fazendo isso. Mas é isso, eu quis trazer aqui pra você soluções para você encarar cada tipo de problema, né? Então a gente viu que a gente mais faz são as usinagens, a gente viu todas as possíveis usinagens e o que a gente tem que se preocupar em cada uma dessas usinagens. Quais são os pontos críticos? Falamos angulação, acabamento e abalamento e agora a gente acabou de trazer a solução para cada um desses pontos. Bom, como a gente está falando de poucos recursos, de fazer muito com pouco, de usar tudo que a gente tem à nossa disposição, não tenho como deixar de falar dos gigs, outras possibilidades que a gente tem para, cara, aproveitar mais ainda todas as máquinas que a gente tem. O que são os gigs? Os gigs são gabaritos, acessórios, adaptadores, é um acessório de marcenaria, é um negócio que faz uma adaptação de uma máquina, que faz uma adaptação de um processo. Geralmente esses gigs são construídos pelo próprio marceneiro. Tem uma coisa muito comum, a gente precisar fazer um processo e falar, puta, eu preciso de mais precisão nesse processo, eu preciso de mais agilidade, eu preciso repetir esse processo várias vezes. Vou fazer um gig, beleza? Para que servem esses gigs? Bom, várias coisas. O gig serve para copiar a medida, para dar precisão nas usinagens, como eu falei, para agilizar alguns processos e o que eu acho que é o mais importante para a gente, para possibilitar alguns processos. Antes disso, vamos entender aqui o copiar medidas. Como assim copiar medida? Não entendi muito bem. Eu já fiz, eu não sei se esse vídeo está aqui no canal ainda, mas eu já montei uma cadeirinha que eu fiz toda a fixação dela com cavilha interna. E para fazer esse cavilhamento, eu usei um gabarito de cavilha. Era um gabarito, sei lá, um pedaço de madeira com 2 furos para eu fazer a furação das cavilhas e umas distâncias lá que eu tinha calculado para dar certo em relação ao meu projeto. Ó, vou até abrir uma fotinha aqui, ó. Um exemplo, mais ou menos um exemplo disso aqui, ó. Estão vendo que aqui embaixo tem uma peça de pinos, certo? E esse vermelho e marrom aqui é o gabarito. Ou seja, esses 2 furos, se ele pegar esse gabarito, pô, botei numa travessa, botei em outra, botei em outra, botei em outra, você vai estar copiando essa medida, né? Você vai estar copiando a distância entre uma e outra. Você está copiando a distância entre o próprio furo e a lateralzinha daqui, ó. Vê que ele está alinhando aqui com o gabarito com a lateral da travessa, certo? Então, só um exemplo aí do que o gabarito pode fazer. Ele pode ajudar, com aquele gabarito, você fura aqui, fura ali, fura aqui, fura ali, fura ali, você está copiando aquilo para todas as outras peças. Na hora de você montar, a chance dessas 2 cavilhas, né, que estão um furo aqui ou um furo ali, a chance delas se encontrarem certinhas é muito grande, tá? Não é 100%, mas se você fizer tudo certo, é quase 100%. Beleza? Então, você já deu para ver aqui nesse mesmo gabarito como você consegue dar precisão nas usinagens, né? Então, se você alinha aquele gabarito com a face certinha, cara, é praticamente difícil você errar. Então, você tem muita precisão naquela usinagem. Não só você copia essa medida, você consegue copiar para outras peças, como aquilo te dá muita precisão. O que mais? Você consegue também agilizar processos. Como assim agilizar processo? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz do gabarito de girofix. Quem sabe o que é girofix? Girofix é um fixador. Assim como o prego, parafuso, a cavilha, pino, né, o grampo, tudo isso é fixador. O girofix é um tipo de fixador mais específico para MDF e MDP, ou seja, para mobiliário planejado, né? Enfim, mais corporativozão, enfim, entre aspas, corporativo. Mas é para esse mobiliário planejado, com chapas de MDF e MDP. Porque, enfim,
o MDF e o MDP não tem a resistência que a madeira tem para aceitar um parafusão direto. Por mais que eles aceitem, tá? Não é a forma mais indicada. O indicado mesmo é você trabalhar com girofix. E aí, o que esse gabarito de girofix me possibilitou? Ele possibilitou copiar as distâncias e as medidas de todos os furos que eu preciso fazer para a instalação de um girofix. Então eu pego aquele gabarito, faço o furo numa peça, faço em outra, faço em todas as peças do meu projeto e depois é só montar. Encaixo ali os pinos e vou montando aquele projeto, né? Porque eu já fiz todos os furos com o meu gabarito. O gabarito me possibilitou essa agilidade, né? Eu não precisei ficar tirando todas as medidas. Imagina se todas as usinagens que eu fosse fazer de um armário para botar um girofix, eu precisasse tirar as medidas. Eu não sei se você sabe, mas para encaixar um girofix, um conjunto de girofix, são 3 furos diferentes. Com distâncias diferentes, com diâmetro diferente, com profundidade diferente. Então, cara, sem gabarito não dá. É muito penoso, é muito demorado, entendeu? Então, o gabarito, o jig vai te ajudar nisso. E para possibilitar processos, e tem um melhor exemplo para mim aqui nesse momento, é o seguinte, é o famoso, que eu já usei milhões de vezes, o jig para tupia, que faz corte circular. O que é o jig que faz corte circular para tupia? Esse jig, ele está na oficina de fazedores. Aliás, esse jig está bem presente na oficina de fazedores. Tem projetos que exploram esse jig, tem um projeto especificamente desse jig. Aliás, realmente, a oficina de fazedores está demais. Então, o que eu botei aqui? Possibilita processos. Que máquina você conhece que faz um corte circular perfeito? Eu não conheço. A tupia, ela não é programada para isso, ela não é feita para isso de forma geral. Mas a gente construindo um jig, um gabarito, e adaptando na tupia, a gente consegue sim fazer um corte circular perfeito com a tupia. Então uma coisa que nenhuma máquina possibilita pra gente, a tupia mesmo não possibilitava, através de um jig você passa a conseguir fazer. E não só para isso, um corte circular, é para diversas coisas. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, através de jigs, gabaritos, acessórios, enfim, como você quiser chamar, você vai conseguir transformar uma máquina em várias máquinas. Você vai conseguir ampliar as possibilidades da tua máquina. Então, pô, eu tenho poucas máquinas. Calma, né? Gigs, gabaritos, cara, faz um monte de coisa. Dá uma pesquisada, vê o que você consegue. Acompanha o canal, porque logo a Oficina de Fazedores está aí para você também. Beleza? Tem muitas possibilidades. Os gigs são, cara, o melhor amigo do marceneiro. É realmente uma mão na roda. Como a gente está falando de poucos recursos, o gig a gente mesmo consegue fazer. A grande vantagem do gig é esse. Você gasta muito pouco para ter um negócio maravilhoso, que vai ampliar suas possibilidades, que vai te trazer todas essas questões aqui, ó, precisão, agilidade, enfim, possibilitar alguns processos que você jamais faria, copiar medida, todas essas coisas. Vê se tem mais alguma dúvida. Faço abridores de mão e o lixamento é o maior problema. Eu concordo plenamente. Engraçado, eu já fiz bastante abridor de mão também, Zé Carlos. Eu acho bem maneiro, cara. E sem querer, peguei um pedido de 100... Então, cara, se liga, eu vou te dar uma dica aqui agora, ó. Não sei se você vai querer fazer, enfim, se você vai conseguir, mas teve uma época que eu lixava, tinha que lixar muita peça. Eu fazia joia de madeira, né? Cordão, brinco e tal. O que eu fazia? Eu pegava eletrodoméstico velho, né? Sei lá, ventilador, enfim, coisas com motor. Na verdade, eu pegava o motor do eletrodoméstico velho. Desmontava tudo, né? Deixava só os fiozinhos com o eixozinho, cortava um círculo de madeira, fazia um furo no meio e encaixava naquele motor. E esses motores viravam lixadeiras de disco para mim, tá? É claro que eventualmente você tem que fazer uma adaptação para esse disco ficar fixo no eixo e tal, depende de cada motor aí que você vai conseguir. Mas, cara, isso é uma solução muito barata. Eventualmente você pode até ir num ferro velho e falar, pô, tem um motorzinho aí de, sei lá, de eletrodoméstico. Por exemplo, um motor que a gente chama de tanquinho. Tanquinho é a máquina de lavar, né? Cara, o motor de tanquinho é bom demais, até fortezinho, né? Acho que às vezes tem, sei lá, 1/3 de cavalo. Ele é um motor que muita gente usa para fazer lixadeira de disco. E já que você pegou um projeto de 100 unidades, cara, uma lixadeira de disco vai te ajudar demais da conta, mas muito mesmo, tá? Então fica aí essa dica. Ah, vou aproveitar e dar outro detalhe. Se você não quiser fazer um motor e tal, não sei o que, você pode comprar um acessório para você adaptar a sua furadeira ou a sua politriz, se você tiver, ou a sua esmerilhadeira. Existe um acessório que transforma essas máquinas numa lixadeira de disco. E é muito prático, cara, porque esse disco já vem com velcro, então você cola, descola, lixa ali. Aí esse sim é muito bom. Pô, até me empolguei. Deixa eu ver se eu acho esse acessório aqui, ó. Olha o que eu tô falando, ó.
Bom, acho que já deu para ver que em vários exemplos, ó, as pessoas pegam esse cara aqui e adaptam, ó. Tá vendo que tem um velcro aqui na ponta? Nesse caso, a esmerilhadeira, e ele não tá usando pino. Olha aqui o pino, ó. É um disco, será que tá meio pequeno aí pra vocês verem? É um disco que tem um emborrachado, que tem um velcro, e esse pino aqui, você pode jogar na furadeira, esse disco, ou então pode tirar esse pino e jogar na esmerilhadeira. Zé Carlos, vai nessa, cara, porque isso aqui vai te dar muita agilidade no teu processo, tá? Você tá trabalhando com muita peça aí, e é legal você já tomar esses cuidados a mais para não ficar muito penoso, você pegar mais e mais trabalhos desse tipo, beleza? Tomara que te ajude. Vamos voltar aqui, pessoal. Agora eu quero que vocês deem uma olhada num pequeno passo a passo que eu separei para vocês começarem agora, para vocês aplicarem o que a gente falou nessa aula aqui agora. Primeira coisa, faz uma lista de máquinas e de equipamentos, ferramentas e tal que você tem disponível aí na sua oficina, na sua casa, enfim, no seu espacinho de marcenaria. Faz uma lista, vê tudo que você tem. Depois, você vai tentar encaixar as suas possibilidades e as suas limitações de acordo com a aula de hoje. Então, tudo que a gente falou aqui, o que as máquinas fazem, possibilidades e soluções, se encaixa. Ó, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Ah, para mim vai até aqui. Ah, legal, isso aqui é interessante. Eu tenho possibilidade de fazer. Então, se encaixa aí aonde você realmente está, né? Se situa aqui em relação à aula de hoje. Terceiro passo, faz um projeto simples, mas bem bonitinho, assim, um projeto bacana, simples e bem acabado. Um projetinho que te dê orgulho, beleza? Quarto passo, tira uma foto desse projeto e posta no Instagram. E, claro, marca a Design Oficina, tá bom? Bota aquele arrobazinho. Quando você escreve arroba, escreve ele vai te indicar Design Oficina. Aí você clica no Design Oficina que você vai estar marcando a gente. E a gente vai ver a tua foto, vai trocar uma ideia, beleza? E, se possível, se eu conseguir achar a tua foto aí, tomara que você faça, que eu vou achar e vou repostar também, se você quiser, beleza? Então a gente vai fomentando essa troca. Lembra do movimento Fui Eu Que Fiz? Exatamente, cara. A gente vai fomentando esse movimento, a gente vai cada vez mais ficando próximo um do outro, tá? Isso ajuda muito. É isso, galera. Eu já vou encerrando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba de trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui.